Estamos de volta com o programa Santiago Entrevista. Meu entrevistado, meu convidado de hoje, André Longo, fez uma grande campanha e hoje está sorrindo à toa, né? A eleição do Jair Bolsonaro, muito comemorada por ele e por 70%, mais ou menos, dos eleitores de Sete Lagoas e também do Brasil todo. Foi uma virada, né? Na verdade, a gente pode entender que o brasileiro deu recado nas urnas, né? Esse modelo que estamos convivendo com ele aí já há algum tempo, esse modelo praticamente caiu em desuso, né? As pessoas não querem mais isso, eleger pessoas que administrem o país a seu modo, ficam brigando entre si e que, na verdade, não resolvem os problemas do país e, como eu tenho visto aí muita gente falando, não me representa, né? Quer dizer, aquele político não representa realmente o eleitor. Então, é uma aposta, né? Não deixa de ser uma aposta para um novo governo que está surgindo aí, começando quase que do zero e, logicamente, com propostas interessantes. Vamos falar desse governo que se espera, né? O que vocês pensam, né? Porque, na verdade, existe uma coisa assim, meia difícil de conviver, porque existe um medo, né? Um medo no país de que o PT continuasse, um medo de que o PMDB continuasse, um medo que o PSDB continuasse, um medo de que o Bolsonaro fosse trazer de volta aquele militarismo que a gente já saiu dele há um bom tempo. Então, quer dizer, existe muito medo nessa eleição. Você acha que realmente o Bolsonaro representa algum medo? Ou se ele representa mesmo essa mudança completa e ele vai ter gás para fazer isso, né? Vai ter condição de fazer isso? Qual que é a sua análise? Pois é. Santiago, Bolsonaro chega legitimado agora à presidência da República por uma eleição direta. Não apenas isso, chega com a credibilidade conquistada ao longo de toda a campanha. Pode até não agradar muitas vezes o que ele disse, mas nós não podemos refutar a ele qualquer tipo de mentira, sempre uma pessoa muito transparente, muito verdadeira, mas sobretudo chega ontem com um discurso de conciliação, né? Valorizando princípios, valores, mas sobretudo a Constituição. Então, isso já nos traz um apontamento de segurança política, da qual resultará credibilidade. E o país, então, novamente volta aos trilhos. Tem tudo para fazer um ótimo governo, principalmente pelo fato de não ter se comprometido em alianças, né, obscuras ao longo da campanha, a fim de que possa realmente indicar os nomes necessários para cada pasta e, a partir daí, administrar tecnicamente a nação, porque o Brasil precisa disso. Precisa disso. Quero fazer um contraponto rápido. É muito triste ver uma liderança política como o Haddad ontem, né, no seu discurso, dizer que é oposição. É oposição a quem? Ao projeto de governo da nação? É oposição simplesmente por uma questão política? Isso é muito triste. Eu acho que o PT sai das urnas derrotado, mas infelizmente ainda não aprendeu, né, com as lições. A Bíblia tem um texto que diz o seguinte, que quem muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado sem que haja arrependimento. E foi isso o discurso de Haddad ontem. Não reconheceu a derrota, não reconheceu a vitória do outro candidato e chama a nação para uma oposição burra. E o PT ele pode sim fazer oposição, mas que a faça em favor da nação e não em favor de um projeto político do próprio PT. Então, por essas e por outras, eu sei que agora o Bolsonaro terá, né, um início de governo de uma lua de mel, credenciado por um amplo apoio dentro da Câmara dos Deputados, que poderá aumentar em decorrência das cláusulas de barreira, uma recomposição partidária e, obviamente, ele vai ter muito trabalho, porque a mudança ela apenas começou. É necessário que essa mudança se efetive dentro da Câmara de Deputados, dentro do Senado, que os legisladores que foram eleitos pelo voto direto da nação realmente se toquem de que o mandato que receberam não é para uso em benefício próprio, em benefício partidário, mas em benefício da nação, aprovando aquilo que é importante ser aprovado em favor da nação, negando aquilo que, dentro de um conceito de representatividade, entendam que não é bom para a nação e que a nação caminhe agora com tranquilidade, com paz, dentro de um projeto político que vise e objetive o bem comum. Acho que ele tem
total condição para administrar bem o país, porque chega habilitado pelas urnas e chega livre de qualquer comprometimento indevido. Quais as ações que você acha que ele precisa de fazer já desde o dia 1º de janeiro, né? Assim, efetivas mesmo para colocar o país nos trilhos? Pois é. A primeira questão é a questão fiscal. O país está quebrado, né? Nós temos um déficit primário terrível. O país paga de juros bilhões. Ainda ontem eu vi no Paulo Guedes, que é o homem forte da pasta econômica, ele dizia que por ano o Brasil ele gasta o equivalente ao que foi necessário para reconstruir a Europa no pós-guerra. Pense o que é isso. Nossa. Então, na realidade, é muito dinheiro que se paga a título de dívidas, de juros. E o caminho agora realmente é o Estado mínimo. E de que maneira isso acontecerá? Eu entendo que o Brasil passará agora por um processo de se vender as empresas públicas que não têm razão mais de serem mantidas sob o comando do Estado. Então, essas privatizações elas vão acontecer. Segundo passo, que é importante, é diminuir a carga tributária, porque não dá para produzir num país onde se valoriza o capital em detrimento do investimento, né, na linha de produção. O país precisa produzir, o país precisa comercializar, o país precisa ter vida econômica própria. E não é valorizando o capital através de altos juros, né, e de impostos que inviabilizam a produção, é que o país vai sair dessa crise. E fazendo-se isso, naturalmente se gera o emprego, que é um dos problemas principais que precisam ser atacados. O Brasil tem hoje aproximadamente 14 milhões de desempregados e o Brasil tem a previsão, de acordo com a equipe econômica do novo governo eleito, de produzir nos próximos 2 anos 10 milhões de emprego. É uma medida que precisa ser tomada. Outro clamor da população, e isso foi uma das bandeiras principais de Jair Bolsonaro, é a segurança pública, né? Com a valorização das forças de segurança. Você que tem em casa, durante muito tempo você ouviu, né, que polícia deveria ser reduzida, muitos até levantaram um discurso de desarmamento da polícia, né, frente à violência, bandidos com fuzil na mão querendo desarmar a polícia. Então é um combate efetivo, né, da criminalidade para trazer segurança às pessoas de bem, protegendo as fronteiras, né, sendo, num primeiro momento, ostensivo no combate ao crime e, obviamente, depois adotando políticas, né, educacionais, políticas de informação, de inteligência em favor da segurança pública. Mas agora é partir para o confronto e reduzir a bandidagem ao seu devido lugar. E isso eu acho que é algo emergencial, é algo que ele precisa prontamente dar uma resposta à população brasileira, porque foi uma das bandeiras que ele levantou em campanha. O André, a gente sabe que são etapas, né? E a gente acaba de vencer uma etapa. Próximas eleições, 2020, né? Segundo as falas que a gente ouve aí, a partir de hoje já começa um novo cenário, né? Você acha que esse governo ele já está preparado também para preparar o país para as próximas eleições? É um processo natural que aconteça. Qual que é o pensamento do partido PSL no sentido das próximas eleições? Santiago, eu preciso, apesar de ser filiado ao PSL há 7 anos, né, muito antes de Bolsonaro, uma grata coincidência, é necessário reconhecer a minha insignificância em responder pelo partido. Mas eu entendo que é um processo que ele é natural. Superada uma eleição, já se pensa em uma outra. É como o Cruzeiro, que foi ex-campeão agora da Copa do Brasil, mês de outubro, para nós cruzeirenses, foi extraordinário, né? Eu que sou cruzeirense, eleitor de Bolsonaro, foi ótimo o mês de outubro, né? Só alegria, só vitória. Inclusive, aqui uma brincadeira, né? A gente não pode perder, já que a esfera política vai ser reduzida à competitividade, vamos levar ela para o campo do esporte, né? Até o Bolsonaro já foi bi, né? Ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo e a galera do Atlético ainda continua sem o bi. Mas agora falando sério, eu penso assim como num campeonato que se ganha um título, esse título fica para trás, tem que pensar no outro. Obviamente que no campo político essas projeções, elas precisam ser pensadas. Mas mais do que pensar na política, é necessário pensar em administrar. Ontem as pessoas me perguntaram, André, você não está alegre com a vitória? Eu estou muito alegre, mas a minha comemoração, ela se reduziu a poucas lágrimas quando eu recebi o resultado oficial,
ainda na minha casa, e depois nos abraços que eu troquei, né, com aqueles que coordenaram a campanha junto comigo na orla da Lagoa Paulino. E as pessoas me perguntavam por que o meu semblante estava pesado. Estava pesado porque, passada a eleição, é hora de pensar em administrar. E os desafios são muitos. E pense comigo, Santiago, daqui a 2 anos, esse capital político adquirido por Jair Bolsonaro, ele só se efetivará dentro dos campos municipais se ele estiver bem sucedido na administração. Então não adianta pensar na política agora e permitir que a administração não se efetive, porque da mesma forma que o nome de muitos estão sendo projetados através do apoio dado a Bolsonaro, se a administração de Bolsonaro não for bem sucedida como presidente da República, esses mesmos nomes que foram elevados agora na eleição do âmbito nacional e estadual, eles estarão sepultados dentro do cenário municipal. Daí a nossa torcida, daqueles que representam e querem a mudança, para que Bolsonaro tenha, né, uma administração feliz, bem sucedida, não em prol do partido, em prol da nação, mas que naturalmente vai resultar, né, em fazer crescer e valorizar aqueles que caminharam com ele. Mas agora, naturalmente, com esse movimento que vocês fizeram, né, tendo uma eleição, né, vitoriosa em Sete Lagoas, desse grupo que vocês criaram, provavelmente o PSL de Sete Lagoas deve também pensar nas eleições já com a intenção de botar bons candidatos aí para concorrer também, não é isso? Sim, verdade. Não apenas o PSL, como outros partidos que se fortaleceram nas eleições, como o Partido Novo, né? Então, que elegeu Romeu Zema, governador do estado. Eu quero deixar uma mensagem aqui, e eu acho que isso vale tanto para nós no âmbito do estado, quanto para todos os brasileiros no âmbito da nação. Eu disse ontem nas minhas redes sociais, Romeu Zema não era o meu candidato, mas agora é o meu governador. E eu torço pelo sucesso de Romeu Zema como governador do estado, que seja ele um excelente, o melhor da história, né? Um excelente governador, porque disso vai resultar o bem comum de todos nós. Então, esses partidos, naturalmente, eles estão credenciados. Mas eu acho também, mais uma vez, eu quero voltar a dizer isso, ninguém é candidato de si mesmo. Então, todos aqueles que, por uma participação ou outra, né, foram bem-sucedidos, não podem se considerar naturalmente candidatos. A candidatura vitoriosa é aquela que responde a um anseio de um grupo, né, que é fortalecido pela sua unidade. Então, Sete Lagoas, o PSL em Sete Lagoas foi bem sucedido? Sim, foi bem sucedido. Que se abram as discussões, né, para verificar dentro dos seus quadros, não apenas do partido PSL, mas daqueles que compõem o mesmo objetivo em favor de Sete Lagoas, para que os nomes possam ser suscitados e, dentre estes, verificar qual é o melhor nome para representar esse projeto de mudança, de transformação dentro da cidade de Sete Lagoas. Não pode ser apenas partidário, porque o PSL é um partido que saiu fortalecido, mas não pode pensar apenas na sigla partidária. Tem que pensar no bem comum da cidade e não pode ser apenas político. Tem que ser efetivamente, né, pensado no benefício da população de Sete Lagoas. O certo é que Sete Lagoas precisa de mudança. Precisa de renovação, né? Não se pode mais pensar a política como foi pensada até agora. Mas isso, eu entendo que existem forças extremamente significativas de pessoas, de profissionais liberais, de empresários, da classe trabalhadora e principalmente sofrida da nossa cidade, que quer uma mudança. Me permita, fizemos várias carreatas e estrategicamente passamos pelos bairros onde havia um maior número de indecisos e aonde, de acordo com os boletins de urna, Bolsonaro teve uma votação menos expressiva no primeiro turno. E o que nós tivemos em vista foram pessoas que, frente às manifestações da alegria da carreata, estavam tristes, estavam, de certa maneira, resignadas, alheias àquela manifestação, porque continuam sofrendo, né, a indiferença daqueles que administram. Cidade, infelizmente, passando por uma crise de âmbito nacional, refletida por uma pífia administração do PT no âmbito estadual, mas os males estão aí, né? A infraestrutura arcaica, né, longe de ser a ideal, desemprego, fome, pessoas passando necessidades triviais. Então, não há de se esperar que essas pessoas recebam bem qualquer tipo de proposta política. Esse tipo de gente, né, essas pessoas precisam ser ouvidas, né? Essa camada da população que geme, que clama, precisa ser apercebida pelo poder público. E eu acho que a mudança vem das bases, né?
aquele cantor de rap, MC Brau, né? Ele disse algo importantíssimo dentro de um comício do PT. Precisamos ouvir as bases, voltar às origens. A política é a arte de administrar em favor do povo. E não é isso que a gente tem visto. Sete Lagoas, como tantas outras cidades, a maioria esmagadora das cidades brasileiras precisa renovar a sua política em benefício do povo. Ok, André, te agradeço. Sucesso para você, para toda a equipe lá que fez essa campanha do Bolsonaro em Sete Lagoas, né? E que boas novas venham, né? Realmente, de fato, para que a gente possa voltar a sorrir, voltar a respirar mais tranquilo, né? Porque foram dias e dias aí, né, que a nação passou de sofrimento. Nós estamos já naquele ponto de partida de falar assim, começar tudo de novo, que agora é um novo tempo. É verdade. As eleições passaram, né? E fica aqui o meu apelo, o meu clamor a você. Independentemente de qual lado você esteve durante a eleição, todos nós estamos agora do lado do Brasil, do lado do estado de Minas Gerais, do lado da cidade de Sete Lagoas. É hora de deixar as diferenças de lado, é hora de verdadeiramente unir a nação e todos nós, do mesmo lado agora, né, cobrando daqueles que foram eleitos, que se posicionem favoravelmente à nação, ao Estado e, consequentemente, à cidade de Sete Lagoas. Meu agradecimento a Sete Lagoas pelos 70% de votos dados em confiança a Jair Bolsonaro e também a Carlos Viana e Rodrigo Pacheco, que foram candidatos aos quais nós defendemos e levantamos a bandeira durante essa campanha. Fica aqui o meu agradecimento a você também, Santiago, pelas portas sempre abertas, generosas e portas apartidárias, sempre visando o bem comum, sem tomar lado. Meu respeito e minha gratidão pelo convite. Ok, obrigado, sucesso. Um abraço para você. Semana que vem voltamos com mais um Santiago Entrevista, sempre tratando de temas importantes e sempre discutindo aqui de uma forma bem aberta, bem tranquila, como o André disse, sem defender nenhum lado, sempre para levar a informação para você. Até a próxima semana, então.